Pai, graças te damos, Senhor. Nós te louvamos, exaltamos seu santo nome, engrandecemos a ti, a único que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Seja, Senhor, enaltecido, exaltado nesse lugar, que tua presença venha sobre essa casa, enche com tua glória, com teu Espírito Santo esse lugar. Senhor, tomamos a autoridade em nome de Jesus sobre essa região e clamamos juntos que Jesus Cristo é o Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Caia por terra todo espírito imundo contrário a Jesus Cristo. Senhor, que toda essa terra seja tomada pela presença de Deus. Vem, Espírito Santo, diga amém, irmão. Se interceda comigo, clamando. Vem, Espírito Santo, toma conta desse lugar, que seja toda uma atmosfera cheia de tua glória e de tua presença, que venha a teu favor sobre essa casa, Pai. Oh, diga comigo, Senhor Jesus, abre meus olhos, Senhor, para que eu possa ver e contemplar as maravilhas de tua palavra. Diga assim, Senhor Jesus, abra meus ouvidos, Senhor, para que eu possa ouvir a tua doce voz, porque a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Buenas noches, hermanos. Boa noite a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com toda essa igreja maravilhosa. Amém. Que lindo estar aqui. Quanto tempo, né? Quero compartilhar uma palavra. Sei que o tempo está avançado e vocês são muito específicos com a hora. Então, eu vou deixar uma palavra de Ageu capítulo 2. Ageu capítulo 1. Ageu capítulo 1. Ageu é um livro bem curtinho, mas cheio de revelação, um livro poderoso, né? Amém. No segundo ano do reinado de Dario, Pérsia, no primeiro dia do sexto mês, o Senhor Deus mandou uma mensagem por meio do profeta Ageu. Essa mensagem era para o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e para o grande sacerdote Josué. Continua, por favor. E para o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque. Nós vamos ler até o versículo 8. Sim? O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte. O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte. O povo está dizendo que ainda não chegou o tempo. O povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Para aí, o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo. Por favor, diga aí comigo, ainda não chegou o tempo. Diz que não chegou o tempo de reconstruir o templo, por isso o Senhor falou assim por meio do profeta Ageu. Povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas enquanto o meu templo continua destruído? Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Tem comida, mas não é suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficarem bêbados. Tem roupas, porém elas não chegam para os proteger do frio, e o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Por isso o Senhor Todo-Poderoso diz: pensem bem no que tem acontecido com vocês. Pensem bem o que tem acontecido com vocês. Agora, vão até as montanhas, traga madeira e construa de novo o templo. Eu ficarei muito contente com esse templo e ali serei adorado e honrado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte, tracei madeira
e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Suba ao monte, traga madeira e edifica o templo. Dá para dizer juntos essa direção divina? Suba ao monte, traga madeira e edifique. Por favor, preste atenção. Deus está falando para alguém essa noite. Suba ao monte, traga madeira e edifica o templo. E a Bíblia disse, e o Senhor disse, que disso me agradarei, e eu serei, dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Amém? Quantos dos que estão aqui querem agradar ao Senhor? Você quer agradar ao Senhor mesmo? Sim? Você quer com todo o seu coração agradar ao Senhor? Tá. Se a gente está edificando nessa casa de oração e não estivermos agradando ao Senhor, estamos perdendo nosso tempo. É melhor você ir para casa. Mas se você faz seus sacrifícios de júbilo ao Senhor, sua adoração, seu serviço, a sua obediência a Deus, e Ele se agradar, então Ele vai ser glorificado. Nunca devemos fazer nada para o Senhor da qual Ele não se agrade. Porque se você fizer algo que Deus não se agrada, estamos brincando de igreja. Estamos brincando de igreja e o Senhor fica triste. Por isso é muito importante seguir a direção de Deus para a nossa vida e para o ministério que Deus levantou nessa hora, nesse tempo. Está aqui. Por favor, preste atenção. O Espírito Santo vai falar nos nossos corações. Não adianta de nada a gente querer fazer coisas para Deus, mas se Deus não estiver no negócio, nós precisamos agradar a Deus com nossa obediência. A obediência a Deus. Vou situar vocês o que está acontecendo nesse lugar. Não sei se era mais ou menos 800 anos antes de Cristo, muito tempo. Os israelitas tinham cometido muitos pecados para Deus. Diante do Senhor tinham virado as costas, tinham desobedecido os mandamentos, e nos tempos da antiga aliança, eles fizeram aquilo que era errado aos olhos do Senhor. E o Senhor ficou triste, retirou essa bênção, retirou a sua proteção. E por causa disso, eles começaram a sofrer os ataques do inimigo. O inimigo entrou em Israel e levou cativo todo o povo para a terra de Babilônia, logo os medo-persas, né? E aqui estavam eles no tempo de Ciro de Persa. Ciro era um homem gentio, não tinha nada a ver com os judeus, mas era um homem de Deus. Ele ouviu a voz do Senhor. Tem até uma palavra que fala de que Ciro, tinha uma profecia sobre Ciro, é incrível. Então ele foi um instrumento nas mãos do Senhor, e ele ouviu a Deus e disse: deixa meu povo voltar para casa. E eles voltaram para casa, presta atenção que interessante. E eles voltaram, todo o povo de Israel, felizes e contentes, voltaram para Jerusalém, louvando, adorando a Deus, contentes porque eles iam voltar para adorar a Deus na sua própria terra, na terra de Jerusalém. Mas quando eles voltaram no caminho, inclusive o rei Dario e o Ciro de Persa deu muito dinheiro para eles reconstruir o templo. Madeira, ouro, prata. Eles voltaram com recursos para reconstruir e erguer o templo que tinha sido destruído, que era o templo de Salomão, né? Então eles voltaram com recursos. Chegaram lá, ficaram no primeiro ano, começaram a colocar os tijolos, começaram a levantar a casa e de repente só um ano ficaram em fogo, passou um ano e eles começaram a ser, como dizemos lá em nossa terra, a dormir em los laureles. O que significa isso? Começaram a cair na zona de conforto e de comodidade. E se esqueceram de reconstruir o templo. E Deus ficou triste. Por isso Deus se desagradou dessa atitude dos judeus.
E cadê aquele dinheiro com que eles tinham voltado? Todo o dinheiro com que tinha voltado para reconstruir o templo. O sacerdote, não sei o que aconteceu, mas era para ele reconstruir o templo. E a Bíblia diz que eles começaram a construir casas luxuosas, ao invés quando a casa do Senhor estava deserta. Tem como você colocar o versículo 4, 3 ou 4? Preste atenção nisso. Qualquer coincidência com os tempos atuais, com nossos governantes, é só pura coincidência, né? Qualquer... Vamos lá, de novo. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto esta casa, qual casa? A casa do Senhor, muito bem. Enquanto esta casa continua destruída. Agora sim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, mas têm colhido pouco. Vamos parar aí. Olha, escuta bem o que eu vou te dizer. Se Deus te abençoar com uma casa luxuosa, de fino acabamento, é a bênção de Deus. Acredite, não tem nada de errado que você tenha uma baita de casa bonita, onde você pode usufruir das bênçãos do Senhor. Amém? Estão aqui? O que está errado? O que está errado nesse cenário aí? Você... Amém? O desordem de prioridades. Primeiro você, e depois no último escalão, na escala de prioridade, lá embaixo Deus. Isso que está errado. Deus está em primeiro lugar. Escuta, não tem nada de errado de você ser abençoado com recursos. Deus quer te dar o melhor dessa terra. Para isso você encontra centenas de promessas de provisão divina. Deus quer te dar o melhor da terra. Agora, por favor, entenda. Primeiro é Deus. Primeiro Deus. Não pode Deus ficar no último ordem de prioridades, na sua ordem de prioridades, na última fila. Isso é o que está errado. Nós geralmente nos damos as sobras de nosso tempo para Deus. E aí onde a gente precisa considerar, como diz aqui a Bíblia, considera seus caminhos. O que vocês estão fazendo? Vejam seus caminhos. Olha, 2, 3, 4 vezes fala essa palavra. Considerem seus caminhos. Pare. Olhe. Escuta. Preste atenção. O que você está fazendo? Considere seus caminhos. É muito difícil parar nesse tempo, né? Na era contemporânea, nos tempos modernos, é difícil. Todo mundo está ocupado, tem coisa para fazer. Preste atenção. Considerar seus caminhos. Sabe o que significa isso? Toma um tempo para parar, para orar, para avaliar sua vida, para checar seu coração. Para com essa correria. Amém? Para com essa correria. Toma o seu tempo para ter seu sábado, seu momento de descanso, de um renovo, é sagrado. Deus não quer que você se mate trabalhando nos 7 dias. Precisa parar um pouco, pelo menos ter um dia na semana para você ouvir a voz do Senhor. Para onde Deus está guiando? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é o plano do Senhor para ti? Deus tem grandes coisas para seu povo. Amém? Nós precisamos parar um momento para ouvir a voz do Senhor, para escutar o que Ele tem que dizer, porque Ele está falando. Ele é como uma estação que está transmitindo as 24 horas. Você está ouvindo o que o Espírito Santo está dizendo? Ou tem muito barulho nos seus ouvidos? Por favor, receba essa palavra essa noite. Diga comigo: subi ao monte, traga madeira e edificai. Eu louvo a Deus por essa ordem. É uma instrução divina. O povo de Israel, ele recebeu essa palavra de parte de um profeta que disse assim: diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Sabe quantas vezes ele fala isso em 2 capítulos? 37 vezes.
37 vezes ele deixa bem claro que não é Ageu que está falando, é Deus falando para o povo de Israel. 2 capítulos cheios da glória de Deus. Esse é um dos capítulos mais preciosos. Quando você não faz o que tem que fazer, sabe o que vai acontecer conosco? Todos os bens e recursos que recebemos vão ir por um saco furado, por um saco roto, como se diz em espanhol. Então não podemos viver uma vida assim. Você tem semeado muito, mas tem colhido pouco. Cuidado com isso, com levar uma vida assim. Eu não sei você, mas eu desejo, desde o mais profundo do meu coração, agradar a Deus, ser obediente a Deus, fazer sua obra. Não me interessa nenhuma outra coisa que fazer a obra do Senhor. Eu, como missionário, venho dizer a vocês: Deus seja louvado por sua vida. Toda vez que você escolhe servir a Deus, colocar a Deus em primeiro lugar, levante sua mão, declaro e profetizo que você vai colher. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Diga amém. Receba a palavra. Todas as vezes que você colocar Deus em primeiro lugar, Ele vai honrar você. Ele vai trazer o respaldo. Você vai semear e você vai colher. É muito. Amém? Nós vamos agradar ao Senhor com nossa obediência. Deus tem nos mandado edificar, construir. O que está acontecendo com isso? Que Deus nos dê. Não podemos ser dependentes. Dependentes dos pastores. A gente vai fazer a obra se eles não estarem presentes aqui. Vamos continuar porque Deus nos está dando essa direção. Amém? Eu te falei para meus filhos, nós temos um negócio, um empreendimento onde a gente vende muito sexta e sábado, né? Sábado não é um bom momento para sair, para pregar. Eu falo sempre para minha esposa e minha esposa fica assim também, né? Mas quando um negócio é bem sucedido, quando não é dependente dos seus donos. Não sei se alguém tem algum empreendimento por aqui, trabalha por sua conta. O negócio continua se você está presente. Então, quando ele é dependente do dono, então você pode acreditar que você está sendo um escravo do seu próprio negócio. Então, graças a Deus, eu louvo a Deus que Deus tem nos permitido estar aqui para poder louvar juntos o Senhor, adorar juntos o Senhor. E que a revelação da palavra traga transformação para nossas vidas. Amém? Suba no monte, traga madeira e edifique a casa do Senhor. Amém? Pode dizer comigo? Suba no monte, traga madeira e edifique a casa do Senhor. Eu louvo a Deus por esse ordem de prioridades. Sabe por quê? Porque o que significa para você subir ao monte? O que você acha que Deus está falando aqui? Em sentido figurado nesse tempo. Fala, irmão. A oração. Amém. Que mais? Diga você. Está na presença de Deus. Subir ao monte, literalmente isso. É buscar Deus, meu irmão. E eu louvo a Deus por isso, porque subir ao monte, olha, presta atenção. Não vou bater aqui com seus pastores, mas eu acredito que eles acreditam. Deus não é um Deus geográfico, global, assim. Deus está no monte, Não, Deus está aqui. Está na sua casa, está no seu carro, está no ônibus, quando você volta para casa, no Uber. Não sei, Deus está com você. Cristo em nós, a esperança de glória. Agora é bom subir ao monte para você evitar a distração. Nos tempos que vivemos, é uma bênção você subir ao monte, mas não tem barulho. Só escuta o silêncio da voz do Senhor. E é algo maravilhoso. Você escuta, tem uma tranquilidade, você sente paz, porque você está num lugar alto. Não significa que somente Deus está no monte, Deus está em todo lugar, mas tente, pelo amor de Deus, você sair daquela vida barulhenta, daquele lugar, daquele ambiente mundano, né?
onde você só fica ouvindo barulho e não tem tempo para ouvir a voz do Senhor. Se tiver a oportunidade de parar tudo, para ir a um lugar alto, para estar na presença de Deus, vai ser uma experiência maravilhosa. Amém? Olha, por pouco tempo eu fui com minha esposa para o sul de Minas. E eu subi no monte, foi a coisa mais linda. Estávamos lá em cima numa cabanha. Os filhos deram um presente para a Glória, né? E aí eu peguei carona. E eu fui com ela. Mas queremos que a senhora pare. Assim que nós vamos dar um presente. Vai com o papai. Vai ter um tempo aí onde você quiser. Aí a gente foi para o sul de Minas. Socorro. E fomos para um lugar muito alto, onde a gente só ficava contemplando as montanhas e estava cheio da glória de Deus, né? E por que estou falando isso? Estou falando porque tivemos a bênção de poder parar. Que correria! Meu Deus do céu, eu saí daqui de São Paulo, viu? Irmão, Gustavo, né? Eu morava aqui, em Vila Carrão, perto da casa da pastora. E todos os dias eu tinha dor de cabeça. Todos os dias. Era 3 horas para chegar a um lugar, 3 horas para voltar para casa. Que vive uma vida assim. Mas graças a Deus, eu louvo a Deus por todos os que moram aqui, porque sei que é a vontade de Deus para as suas vidas. E o ponto que eu venho falar hoje é transmitir que você tem que ter um tempo na sua vida para parar, para subir um monte. Quando nós subimos ao monte, temos uma direção também. Qual é a segunda instrução? Trazer madeira. A madeira é cara, viu, pastor? É cara, viu? Que trabalha com construção, meu Deus do céu. É cara a madeira, né? Qualquer projeto que madeira. Bom, naquele tempo também, a madeira era um bem, um recurso, um commodity muito caro. Trazer madeira é um paralelo com você trazer os recursos para o reino. Qual é a madeira que você pode dar para o reino de Deus? Amém? Não estamos falando somente de recursos físicos e materiais, estamos falando de seus dons, de seus talentos, de sua vida. Eu não sei o que você sabe fazer, mas por favor entregue para o Senhor. Amém? Nunca vai se arrepender. Suba ao monte, traga madeira e edifique a casa do Senhor. Basta de deixar Deus no último lugar. É o tempo, não podemos dizer, ainda não é tempo. Ainda faltam 4 meses para que chegue a colheita. Não tem tempo. Amanhã eu vou. Hoje não vou porque está frio. Melhor ficar em casa. Caia por terra em nome de Jesus esse espírito. Eu me alegrei quando eu fui na casa do Senhor. Eu me alegrei quando me juntei com meus irmãos para cantar com alegria e louvar ao Senhor. Aleluia. Que Deus nos dê esse espírito. Aí quando eu estava no sinal vermelho, esperando para mim passar para chegar, eu estava muito alegre. Mas apenas que entrei aqui, graças a Deus, esse lugar da presença de Deus. Levante sua mão, Pai, no nome de Jesus. Eu ministro e declaro e profetizo sobre essa igreja que todos os nossos recursos, dons, Senhor, e talentos, nosso know-how, nossa experiência, nós te honramos, damos essa primícia para ti, meu Deus. Queremos te dar para ti no nome de Jesus. Amém. Não há nada melhor que você servir ao Senhor. Amém. Nunca vai se arrepender de você colocar Deus em primeiro lugar. Suba ao monte, traga madeira e edifiquem a casa do Senhor. E sabe o que acontece depois dessa ordem de prioridade? Quando você sube primeiro ao monte, quando você traz a madeira, que é teu dom, recurso, você está aí transmitindo. Graças a Deus que Ele consegue ter esse ministério. E eu fico feliz porque eu vim acompanhando. Lá no carro eu vim acompanhando vocês. Quando acontece isso, que você traz madeira para a casa do Senhor, a Bíblia diz, continua aqui, filho, versículo 8, dela me agradarei e eu serei glorificado.
Deus vai se agradar de teu serviço. Não é em vão tudo que você faz para Deus. Você vai fazer sorrir ao Senhor. Ele vai se agradar com você. Ele vai te dar um abraço e dizer: filho, filha, sobre pouco você tem sido fiel, sobre muito te colocarei. Amém? Suba no monte, traga madeira, construa na minha casa, diz na versão NVI, para que eu seja, construa para que eu me alegre e nela seja glorificado, diz o Senhor. Tudo que nós fazemos para o Senhor, Ele é glorificado. Seu nome é glorificado. Amém, precioso? Amém, irmão? Receba isso, suba no monte, traga madeira e edifiquem, construam a casa do Senhor. Toda vez que a gente vem para esse lugar, coloca um tijolo e vamos construindo, né? Essa igreja tá bonita, tá linda. Só falta encher de gente, viu? Que seja da casa. E não pode ser que as pessoas venham somente quando está a pastora, ou a gente precisa evangelizar e trazer as almas perdidas para esse lugar. Amém? Suba no monte, traga madeira e construa a casa do Senhor. Preciso te dizer e alertar algo muito importante. Eu acredito que vocês foram chamados para um ministério para poder fazer grandes coisas para Ele. Deus precisa de você. Uma das orações de Jesus foi assim: escuta, irmão, orai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. A oração de Jesus, uma das poucas orações que lemos no Novo Testamento é isso. Ele ora para que venha mais obreiros, mais trabalhadores para a sua casa. Não é maravilhoso isso? Amém? Então não é por acaso que você está aqui. Deus está preparando sua vida para um grande ministério. E se eu sou servo de Deus, declaro e profetizo que aquele que é improvável, que diziam que ninguém tinha fé por aquela pessoa, essa pessoa se levanta, em nome de Jesus, cheio do Espírito Santo, cheio da unção profética e apostólica, como um profeta de Deus se levanta nessa casa para fazer a sua obra. E diz o Senhor que quando nós trazemos madeira e construímos a casa, o Senhor vai se agradar e alegrar, e o Senhor será glorificado. Alguém pode dizer amém em nome de Jesus? Não critique aquele irmão, aquela irmã que parece improvável, que você não tem fé por ele. Essa pessoa nunca vai fazer nada, sempre ela vai ficar no banco. Porque amanhã Deus pode te dar uma grande surpresa, viu? Amanhã essa pessoa pode estar no altar profetizando, orando pelos doentes, e os doentes serem curados em nome de Jesus. Alguém acredita nisso? Deus faz isso, meus irmãos. A maioria daqueles grandes homens e mulheres de Deus foram pessoas que ninguém dava um centavo por eles. Mas um dia, Deus falou com eles. Eles tiveram um encontro com Deus. E quando eles tiveram esse encontro com Deus, eles foram cheios e tocados pela presença de Deus, e suas vidas nunca mais foram as mesmas. Então, por favor, continua orando pela igreja, por cada irmão, por cada varão, por cada mulher, porque um dia essa pessoa pode te surpreender aqui no altar. Você vê o que Deus pode fazer com uma pessoa que se submete a Deus, que se entrega ao Senhor, que faz a obra, que faz a vontade do Senhor. Suba no monte, traga madeira e construa a casa do Senhor. Amém? Você decorou essa palavra? Eu não sei você, mas eu quero agradar o Senhor em toda a minha vida. Agradar a Ele com minha obediência, com meu serviço. Ele não se agrada, você não vai surpreender muito com as coisas, louvando a Ele. Isso é o mínimo que a gente pode fazer. Mas Ele fica muito feliz quando aquilo que os outros não querem fazer, obrigado, irmão, você faz. Aquilo que era para ser feito por outra pessoa, de repente você diz: tudo bem, se ninguém vai, eu vou levar a palavra para aqueles que
Os outros era para ter ido, mas Deus vai levantar você para você fazer uma grande obra para Deus. Quero que você entenda. Essa história termina bem, viu? Graças a Deus que no versículo, vamos continuar lendo só para ver a parte boa. Isso aqui foi um recorde, viu? Eles entenderam a mensagem, o recado e disseram: eita, meu Deus, é verdade. Eu baixei a guarda. Eu caí na zona de conforto. Eu estou assim, de meio coração, meio morno. Oh, caia por terra a mornidão, em nome de Jesus. No versículo 9 diz: vocês esperavam muito, mas é que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Declara o Senhor dos Exércitos. Outra vez disse: assim diz o Senhor: por causa da minha casa, que ainda está destruída. Enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa, não tem nada errado que você seja responsável e edifique sua casa. O erro está no desordem da prioridade. As coisas suas que você edifica não podem estar por cima de Deus. Por isso, toda vez que surge uma iniciativa, vamos lá para Mogi das Cruzes, é assim? Suzano, ou a não sei aonde, vamos fazer essa iniciativa. Isso é algo preciso, é uma oportunidade para servir. É uma oportunidade para fazer a obra do Senhor. Eu sei que todo mundo está ocupado, sei. Mas quando você puder participar da obra do Senhor, Deus vai se agradar de ti. As portas vão se abrir. Os milagres vão começar a acontecer de uma maneira natural e espontânea. Aquilo que está travado, viu? Aquilo que está travado é destravado de uma forma sobrenatural. Aquilo que você vem esperando faz tempo e não acontece, acontece quando você toma a determinação de ser obediente a Deus. Vamos lá, versículo 10. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve orvalho e a terra deixou de dar fruto. E os campos, montes, eu provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho e o azeite e tudo mais que a terra produz. Vem, tome esse gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Agora Zorobabel, filho de Sealtiel, Josué, que era o sacerdote, o sumo sacerdote, e o restante do povo obedeceram a voz do Senhor. Obedeceram a voz do Senhor. Todo o povo, junto com o governante Zorobabel, o sumo sacerdote Josué, e todo o povo de Israel, obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Feche seus olhos. O Espírito Santo vem. Espírito de temor do Senhor caia sobre nossa vida. Senhor, eu me levanto contra o espírito de mornidão, contra o espírito de ser infrutífero para Deus com desobediência. Toda falta de temor de Deus, Senhor, nós a expulsamos de nossa vida. Nós denunciamos, Senhor, queremos ter tanto temor de Deus. Diz que temor de vida é saúde, é vida, é manancial de vida. Pai, eu oro para que a igreja, a família da fé, seja tocada por um mover de temor de Deus, de santidade, Pai. Oh, Espírito Santo, Shira Baramai, Derebeco Toromo Yenebra, Shamai Erenda Rabatorobos. Espírito Santo, toca, cura, liberta e restaura nossa vida com temor de Deus. Não está tanto temor assim como a criança que não vamos colocar nossa mão na tomada, Senhor. Pai, sei que o Senhor está aqui. Fala aos nossos corações.
Não queremos outra coisa na nossa vida que obedecer ao Senhor. Em nome de Jesus. Diga amém. Quando você tem temor do Senhor, sabe o que acontece? Não precisa um pastor vir te falar que não deve fazer. Quando você tem temor do Senhor, você está cheio do Espírito Santo. Quando você está na frente da tela, seus olhinhos simplesmente vão pular de lugar e não vão ver aquilo que não precisa ver. Você vai ter o domínio próprio. Quando você tem temor do Senhor na sua vida, o temor do Senhor te leva a fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, a tomar a escolha certa. Não faço isso porque está errado, porque é pecado. Porque se eu fizer, eu estarei desobedecendo o Senhor e Ele vai ficar triste comigo. Então hoje eu venho te dizer, quando nós obedecemos o Senhor, diz que Ele vai se agradar de nós. Então o povo que temeu ao Senhor e obedeceu aquela direção do profeta que chegou para trazer, olha, vocês tiveram esses resultados, foi? Cessou a chuva, não estava dando certo, as portas se fecharam, não, de repente começaram a ter problemas. Não será que é por causa disso aqui? Que nós estamos edificando direitinho a casa do Senhor? Quando o povo obedeceu, diz que temeu ao Senhor, e todos os governantes, o sacerdote e o restante do povo obedeceu ao Senhor. Amém? Levante sua mão, declaro e profetizo sobre sua vida, que venha o dom da obediência sobre ti. Unção de obediência vem sobre tua vida, e todo espírito de desobediência cai por terra na autoridade do nome de Jesus. Não quero ser um filho desobediente, nem ser irreverente na presença de Deus. Eu quero te obedecer e te agradar em nome de Jesus. Amém. Amém. E diga amém de novo. Aleluia. Amém. Suba no monte, traga madeira e edifique na casa do Senhor. Essa é a ordem. Olha, nenhum pastor deve fazer a obra do Senhor se primeiro não sube ao monte. Primeiro se sube ao monte, depois se edifica a casa. Que bom que está assim, né? Nessa ordem, né? Então, quem somos nós para querer fazer a obra de Deus sem primeiro passar tempo com Deus? Precisamos passar tempo com Deus, e isso é o melhor investimento de sua vida, estar na presença de Deus. Amém, preciosos? Eu abençoo suas vidas. De parte de minha irmã Cláudia, que está longe, eu venho dizer que ela ama muito vocês, que ela sente falta dessa igreja, e também de parte dela, venho dizer que Jesus ama muito a tua vida, e Ele crê em você, em seu ministério. Você vai dar muito fruto para Deus. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti. Que Deus use tua vida como um canal de bênção, um instrumento de bênção. Não tenha medo, porque o Senhor ainda está contigo. Você é instrumento nas mãos de Deus. É por isso que o diabo te ataca tanto. Porque você é um instrumento nas mãos do Senhor. Se não fosse, o diabo não faria nada. Mas ele se levanta contra ti para poder abortar o propósito de Deus na sua vida. Você não cumpriu o chamado. Então, pague o preço. Pague o preço e você nunca vai se arrepender de ter obedecido à voz do Senhor. Amém? Bom, eu queria chamar minha esposa para fazer uma saudação bem rapidinho. Um minuto. Não é justo que eu venha aqui? Ela é bonita, viu? Graça e paz, amada igreja, tudo bom? Bueno, como meu esposo comentou, a gente está com um empreendimento lá em Paulinha, mas assim como o texto bíblico que ele apresentou aqui, eu não era muito boa, não sabe, na cozinha, mas fazia uma coisa que toda a família gostava, que era empanadas argentinas. E começamos a fazer lá em casa,
trouxemos, inclusive o pastor desta igreja, o pastor Carlos, ele tinha mencionado, faça empanadas. Eu falei, não, porque é muito trabalho. Começamos a fazer e sabe uma coisa? Todo mundo gostou e a gente está glorificando a Deus com esse empreendimento. Conhecemos pessoas de lá de Paulínia que praticamente estamos evangelizando com empanadas, porque eles gostam. Ai, que lindo, e de onde são, e como vocês fazem. E imediatamente já começamos a falar de Deus, né? Aí começamos a visitar, eles estão visitando nossas casas, né? Pudimos batizar um casal, uma família, na verdade, que eles estão se reunindo conosco lá. Muito lindo. Eu não sei qual é seu dom, seu talento, mas o que for, você pode glorificar a Deus, não? Com o que Deus te deu. Deus te deu inteligência, Deus te deu dons, com as mídias. O que você tiver, a irmã cá, com seu inglês, não? Ela é nativa de lá, então glorifica a Deus com o que você tiver, que vamos agradar ao nosso Pai. Amém? Deus abençoe. Amanhã vai ter culto na nossa casa. Temos aí nossa casa de oração que funciona em casa, com clientes empanadas, tu acredita? Quando tem um cliente que compra muito, então deve ser que ele, além de gostar da empanada, seguramente tem algo mais. Então a gente convida para você glorificar a Deus. Assim que amanhã vai ter o culto. Vamos orar pela igreja, já entrego aqui. Obrigado pela oportunidade, gente. Que Deus abençoe. Nós estamos acompanhando. Peço desculpas por ter estado ausente nesse tempo, mas aproveito para convidar os irmãos. Toda quinta-feira tem uma aula bíblica, viu? Se quem quer crescer, aprender mais da palavra de Deus, convido vocês a poder acompanhar esse curso que estamos fazendo, que já estamos na lição 8. Convido vocês, é muito bom. Fica de pé, irmão. Vamos ministrar uma oração de libertação para a nossa família. A família é algo precioso, irmãos. Deus ama tanto a família. E o inimigo odeia a família. Ele não gosta da gente. Então, por isso que nós precisamos orar mais, para que a bênção de Deus possa estar sobre nossa casa. Diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Por isso, Pai, nessa noite nos unimos às orações de cada irmão que está aqui presente. E queremos, Senhor, ministrar e declarar palavra de bênção sobre cada família aqui representada. Aqueles que estão, Senhor, nos acompanhando desde a internet, online, declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que toda opressão, todo ataque do inimigo contra a família cai por terra no nome de Jesus. Nós desfazemos o espírito das trevas que vem para querer atacar a família. Pai, declaramos a vida abundante de Deus sobre cada família aqui representada. Oramos pelos filhos, pelos nossos pais, Senhor, pelos nossos entes queridos, pelos netos, que não sei se alguém tem netos, mas declaramos em nome de Jesus que eles são filhos do Senhor. Herança do Senhor são os filhos, e recompensa de muita estima é para o Senhor. Repreendemos, Senhor, todo ataque do inimigo contra os filhos. Senhor, que o sangue precioso de Jesus seja sobre as crianças, sobre os adolescentes, aqueles que estão sofrendo de bullying. Pai, no nome de Jesus, declaramos bênção do Senhor sobre nossa família. Diga comigo: Senhor Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga mais uma vez: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Descubra mais da presença de Deus todos os dias. Conheça os livros O Prazer de Buscar a Deus e A Arte de Buscar a Deus, do autor Alberto Conte. Uma jornada espiritual que pode transformar sua caminhada com Deus. Garanta já o seu!